Estamos começando mais um Histórias Contadas. É isso aí. Tudo bem, Anderson? Tudo ótimo. Como é que você está, Léo? Vai, tô ótimo. Graças a Deus, minha família tá bem, meus amigos estão bem. Tá tudo ótimo, então, e contigo? Está todo mundo bem? Estamos bem também. Show demais, velho. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores aí. Projeto Saúde Não Tem Idade. Gente, você que tá precisando de fisioterapia, acupuntura, natação, natação infantil, aulas de ritmos, procure o Projeto Saúde Não Tem Idade na região do Nacional. Diversas atividades lá, valor social ou gratuitas também. Fica na Rua do Luar, número 41, Recanto da Pampulha. O telefone de lá é 3354-1313, não é isso, Anderson? Isso aí, ô Léo. E tá chegando mais um evento aí que impacta a vida de pessoas aqui na nossa região, né? Exatamente, a Caminhada e Maratoninha. Esse ano é edição especial, né? É a 10ª edição e vai ser noturna, viu? Nó, bacana demais, hein, pessoal? Não pode perder. Você que já tem interesse aí, o primeiro lote já esgotou, inclusive, né, Anderson? Que era para maio. E aí nós já estamos no lote de junho. Segundo Você lote. que tem interesse, já procure o projeto aí para fazer sua inscrição e reservar seu kit. Vagas limitadas. Exatamente. Ô, Léo, hoje a gente tem um convidado aqui muito interessante a história dele, né? Com certeza. Fala um pouquinho do nosso convidado aí. Natural do Vale do Jequitinhonha. Ele é líder da primeira favela 3D de Minas Gerais, gerente nacional da Gerando Falcões e fundador do Grito. Bem-vindo ao podcast Histórias Contadas, Léo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tô bem feliz em contar um pouquinho da história, né? É isso aí. Vamos só reforçar aqui, né, a questão da favela 3D. Como é que é o slogan? Favela 3D, digna, digital e desenvolvida. Olha só que bacana. Queremos saber mais disso aí ao decorrer da conversa aqui. Com certeza. O nome é muito top, bom, né? É isso aí. E aí, Léo, como é que foi sua infância? Como é que você veio parar aqui em BH? Quem é o Léo Martins? Exatamente. Então, a história é longa, né? Primeiro, eu nasci lá no Vale de Jequitinhonha, né? No norte de Minas. Os meus pais lavradores. Uma região bem carente, né? Sim. E aí os meus pais lavradores e eu saí de lá com 3 anos de idade. Minha mãe professora lá na roça, então ela sempre buscando melhores oportunidades, né? Sempre muito atenta, assim. Eu sou o caçula, tenho 2 irmãs. E aí, com 3 anos de idade, meus pais mudaram para o sul para poder capinar café. Sul de Minas. Sul de Minas, isso. Para poder capinar café e eu tenho poucas lembranças assim, mas eu lembro minha mãe e meu pai subindo no caminhão, sabe? Aquela questão do boia fria e tal. E aí, com 6 anos de idade, minha mãe sempre inconformada com essa questão, né, do nosso futuro, sempre preocupada com isso, ela veio para BH. Ela veio para BH quando eu tinha 6 anos de idade e a gente morou ali na região de Venda Nova. E eu lembro que nessa época veio os meus tios, primos, né? Quando sai da roça, normalmente sai uma galera. E aí eu lembro que a gente ficou um período assim morando numa casa que cada quarto, né? Cada quarto da casa era a casa de uma família, assim. Então eu lembro que tinha essa questão de um banheiro só para todo mundo e tal. E aí minha mãe falou, não, vamos sair daqui também. E aí a gente foi morar em barraco, né, ali nessa região também. E aí eu lembro que foi a primeira vez foi quando eu tive contato assim com a escola, com a educação, essa coisa, porque eu tava na janela assim brincando, eu lembro que passou uma pessoa na janela do barraco assim, e falou assim, menina, quantos anos você tem? Aí eu falei minha idade, eu falei assim, por que você não tá na escola? Aí eu falei assim, escola? Né, tipo assim. Aí ela falou, não, você vai pra escola. E aí eu lembro que ela voltou depois assim, de um tempo com uma merendeira, uns cadernos, uns lápis, chamou minha mãe e falou assim, tem que pôr ele na escola, vou te levar lá e tudo e tal. Me colocou, aí eu comecei a estudar e passou os anos, né? Quando eu fiz 11 anos de idade, a gente morava sempre assim. E depois eu lembro que a gente mudou para um lugar que chamava Beco da Morte. Misericórdia. Chamava Beco da Morte porque assim, tinha briga demais, cara. Era briga o tempo inteiro. E aí quando eu fiz 11 anos foi quando eu vim para Ribeirão das Neves, porque o meu pai, ele ingressou na construção civil, minha mãe começou a trabalhar como costureira, né? E aí meu pai na construção civil recebeu uma oportunidade de trocar moradia por trabalho em Ribeirão. E aí eu vim com a minha mãe e meu pai para Ribeirão das Neves. Minhas 2 irmãs ficou em BH ainda, morando, né, de favor com as amigas ali para poder estudar, porque eu lembro que nessa época ainda não tinha segundo grau, ensino médio, né? O ensino médio não tinha.
Então eu vim... Só em BH, no Só em caso. BH. E eu vim morar lá, eu, meu pai e minha mãe. E aí foi onde eu comecei a ter percepção de mundo, de família, aquela coisa eu no mundo, né? Sim. Então eu comecei a perceber essa questão da violência doméstica, do alcoolismo. E aí com 13 anos de idade também eu já ingressei na construção civil. E com 14 anos a minha mãe fez uma reunião comigo, minhas irmãs, e aí a gente tomou a decisão de sair de casa. E aí nós saímos de casa e a gente foi morar numa ocupação, umas 2 ruas abaixo da casa que a gente morava. E aí, nessa ocupação, era um cômodo só, não tinha nem banheiro. Eu cavei um buraco no chão, cerquei com lona para minha mãe e minhas irmãs usarem. E aí, passou um tempo, mas eu sempre tinha contato com meu pai, né? Sempre ia lá ver ele e tudo. Aí passou um tempo, meu pai pegou e foi embora. Eu lembro que eu saí para trabalhar lá em Lagoa Santa. Tava trabalhando lá em Lagoa Santa. Quando eu cheguei, eu falei com a minha mãe, se eu vou lá em cima ver meu pai e tal. Aí minha mãe virou pra mim e falou, não, seu pai não tá aqui não, seu pai foi embora. Aí aquilo pra mim foi um choque. Assim, eu falei, como assim? Como é que meu pai foi embora? Bora pra onde? A casa é aqui? Como que pra mim veio um sentimento muito assim, poxa, como que um pai vai embora assim, não dá tchau ao filho? Sim. E aí aquilo foi muito pesado pra mim por causa de todo o contexto social, tudo, né, doméstico e tudo. E aí eu fui desenvolver uma depressão profunda. Eu perdi 15 quilos em menos de 20 dias. Que isso. E Você tava com quantos anos? Eu tava com 16, 17 anos. E aí eu fui desenvolver essa depressão profunda, perdi 15 quilos em menos de 20 dias. E nesse momento eu achei que a minha vida, assim, ia acabar, eu não via mais sentido, não tinha perspectiva nenhuma de futuro. E aí foi quando eu mergulhei, assim, aprofundei muito nessa depressão. Que aí, anos depois, quando eu fui descobrindo as coisas, trabalhando com o projeto, eu entendi que estava muito ligado a tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Porque nessa época, a minha depressão, sabe o que ela fez? Ela travou meu estômago. E eu parei de me alimentar. Então, eu não conseguia beber nada e nem comer nada. E estava tudo ligado ao quê? A fala. Não conseguia falar, não conseguia me comunicar com ninguém. Eu tinha vergonha de falar de onde eu era. Essa questão, né, da favela, então, principalmente Ribeirão das Neves, né, que a pessoa fala Ribeirão das Trevas, Cidade das Cadeias, Pé Vermelho. E aí eu tinha vergonha de falar onde eu era e eu fui fechando. E aí tem uma frase muito legal, né, que a gente usa muito lá no Grito, que a gente fala assim, para onde que vai o que você não fala? Então isso vira depressão, pesado, isso vira angústia, isso vira ansiedade, isso vira doença. Então, isso é muito sério, né? E o que eu não falei acabou virando uma depressão, travou meu estômago e tudo. E aí, para encerrar essa primeira parte, né, da história, assim, foi nesse processo que eu me descobri, assim, no social. E Você foi deu onde grito. eu tomei... Foi onde eu tomei a decisão de que eu não seria fruto do que me aconteceu, mas eu seria aquilo que eu queria ser. E aí eu comecei a olhar para as crianças, todo mundo em volta, e falei assim, não dá. E aí eu olhava para as crianças e falava assim, é só questão de tempo para essas crianças passar por tudo que eu já passei e que eu estou passando. E essas crianças vão ser, né, o adolescente e o jovem que eu estou sendo se ninguém fizer nada. E aí foi onde eu falei, pô, eu vou fazer alguma coisa. Mas nesse processo de sair da depressão e tudo, só para fechar essa parte, eu descobri que estava ligado à fala, por quê? Porque minha irmã, assim, ela conseguiu um médico para mim, que era clínico, e aí eu fui lá nele, ele ficou me fazendo 1 ou 2 perguntas, eu respondia, aí eu percebi que quando eu saí de lá, eu sentia muita fome. Aí eu falei, que estranho, eu não sinto fome hora nenhuma, agora eu senti. Sai da consulta. Aí da outra vez, eu marcou para eu ir uma segunda vez, eu fui, aí quando eu saí de lá, eu senti fome de novo, aí eu percebi que estava ligado à fala. Que quando eu falava um pouco, a fome voltava. Olha para você ver como que a questão da fala, né, tá ligada às nossas emoções, a tudo. E aí, nesse processo, um dia eu estava tomando banho, né, e aí eu pensei, poxa, eu vou morrer. Não consigo arrumar um trabalho, onde eu chego as pessoas ficam rindo de onde eu sou. Eu não tenho mais nada para fazer aqui.
Aí foi quando eu falo assim, né? Foi quando Deus me abençoou, que aí eu comecei a conversar com Deus mesmo. Falei, Deus, eu não quero isso e tal e tal. E aí eu falei, ó, tô tomando esse banho aqui, que esse banho aqui possa, né? Essa água aqui leva tudo embora e tal. E a partir de manhã eu vou ser uma outra pessoa. Aí eu tomei essa decisão, conversando com Deus. Eu falei assim, a partir de manhã eu vou ser outra pessoa. Vou levantar, vou fazer minha barba, vou pôr uma roupa legal, vou fazer um currículo e vou atrás. E desse dia eu tô até hoje. Que loucura, velho. Mas deixa eu te falar, não teve nenhum... Nesse processo, você chegou a ter algum mentor, alguma pessoa que sempre te dava ali uma orientação? Porque é muito difícil a gente sair assim, sozinho, né? Se não tiver uma pessoa ali pra te dar a mão, pra te tentar mostrar um caminho. Porque a gente sabe que o meio que a gente vive é um meio de vulnerabilidade social muito alta, né? Sim. A gente tem poucas oportunidades, igual você falou, você queria trabalhar... E essas oportunidades não vêm. Geralmente vem outros tipos de oportunidades que chegam na cabeça da gente, ainda mais quando a gente está numa situação dessa, né? Então é muito difícil. Você não teve? Não. Foi só Jesus Cristo mesmo, só Deus. Eu, igual eu falei, né? Essa parte aí dos 14 anos para frente, eu cresci com a minha mãe, minhas 2 irmãs e uma tia, que era a irmã mais nova da minha mãe, que ela pegou para criar. Então, eu cresci nesse ambiente com elas, então elas conversavam muito entre elas e eu ficava brincando sozinho, fui me isolando também, né? Então ficava muito sozinho, às vezes quando eu ia na rua, jogava um futebol com os meninos, mas sempre voltava para casa e aí não tive nenhum acompanhamento assim mesmo. Então foi uma musculatura emocional que eu tive que desenvolver, criar e resiliência mesmo, né? Eu acho que a favela, ela tem todas as dificuldades, né, que a favela tem, mas a favela também cria pessoas, assim, bem casca grossa, né? Diamantes, né? Isso, pessoas muito resilientes, Sim. assim, né, que às vezes a água entra, perde as casas, né, as coisas da casa 2, 3, 4 vezes. São pessoas que às vezes tem que sair 4 horas da manhã, tem a jornada tripla, né? Trabalha o dia inteiro, chega, arruma a casa, faz... Então, cuida dos filhos. Cuida dos filhos. Então, a favela é uma grande molda escola, homens fortes, né? E homens, mulheres, né? Então, eu acho que isso, né, todos os desafios que eu vivi também, de alguma maneira, eu consegui converter isso em resiliência, em força, em algo positivo. Sim. Bacana demais, hein, Anderson? Você tá doido. Bacana no sentido, tipo assim, de superação, né? Sim. Que é muito difícil. Bacana no sentido de superação, de ter você aqui hoje impactando vidas positivamente, né? No Brasil, até fora do país mesmo. Mas saber de onde, o que essa pessoa passou, né? O que essa pessoa passou, o que você passou. Não teve uma herança, antes de ser o que você é hoje, né? Uma herança, assim, que não só de dinheiro, mas tipo assim, de cultura mesmo, né? De pegar ali e colocar você ali num caminho ali que vai te dar um norte, né? Uma orientação. Norte, né? Sim. Pelo que a gente tá ouvindo aí, foi muito você e Deus ali mesmo. Exatamente. Ali, né? E não aceitar. Você falou uma coisa aí muito interessante, a questão do fruto, né? A gente tá num ambiente ali, mas você não se tornar fruto daquele ambiente, você querer ser diferente, né? Fala mais um pouquinho sobre isso. Eu achei bem forte. Então, e aí nesse momento, né, eu comecei a observar muito isso. Falei assim, poxa, até voltando um pouquinho assim, né, minha mãe sempre foi uma grande referência para mim assim também. Minha mãe fazia um trabalho de pastoral da criança. Então, assim, você já viu aquela coisa, né? Quem é pobre, ele quase não tem nada, mas o que tem, divide. Então, a minha mãe, assim, a gente às vezes não tinha nada em casa, cara. Assim, eu lembro das pessoas levando comida pra gente na sexta-feira, um saquinho de verdura e tudo. E minha mãe, durante a semana, no outro dia, estava lá, pesando as crianças da comunidade, trabalhando a questão da farinha enriquecida, trabalhando a questão da mortalidade infantil. E minha mãe fazendo esse trabalho, eu lembro que eu ia ajudar ela a pesar as crianças também. Então, acabou que eu tive um pouco dessa referência da minha mãe, assim. E aí, voltando aqui para a pergunta, eu comecei a observar essas coisas. Então, eu vi o que a minha mãe escutava, de, vai virar traficante, hein? Esse aí tá sem pai, tá deixando na rua, vai dar ruim.
Então eu ia escutando essas coisas, eu ia escutando o vírus que tem dentro da favela, né? A favela também tem aquele vírus que passa ali e fala assim, aqui, você não vai conseguir não. Aqui, não é possível. Aqui, a gente é pobre, nós somos favelados. Vamos pra aquele caminho ali que é mais fácil. Isso aí é pra rico, isso não é pra gente não. Aí você vai criando essas crenças limitantes que eu acho que é fruto, né, dessa questão de, assim, da pobreza não financeira, né, física, né, mas essa questão mental espírito, mesmo, né? Assim, né? E aí tudo isso, assim, vai gerando esse fruto, assim, você vai acabando, se você deixar, esse vírus entra e vai contaminando tudo aqui dentro, de você realmente acreditar que não é possível, que você, né, às vezes é preto, é favelado, é filho de pobre, você não pode ser um advogado, você não pode ser um médico, você não pode ter sua empresa, por quê? Porque você é pobre, você é favelado, isso não é pra gente. Então, eu acho que esse é o fruto da desigualdade social. E a gente não pode comer desse fruto, e a gente não pode deixar esse vírus entrar na nossa mente. Nós temos que acreditar sim no nosso potencial, acreditar em quem nós podemos ser, né? A mãe do Edu, né? O Edu é o CEO da Gerando Falcões. A mãe dele fala uma coisa para ele que ele sempre fala. Ele fala assim: a minha mãe, desde criança, minha mãe sempre falou uma coisa comigo. Ela falou assim: ó, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Nossa. Marca esse tempo aí, viu, Léo? Ô, Érica, a gente vai fazer um corte disso aí. Isso é profundo. Então sempre a mãe dele foi trabalhando na cabeça dele, né? Não deixando ele comer desse fruto, nem o vírus entrar. Ela sempre passando o antivírus, né? Uhum. Sempre passando o antivírus. E eu acho que isso aconteceu comigo também. Minha mãe muito firme ali também. Olha, honestidade, trabalhando os valores, né? Então, isso foi me moldando também. É porque a gente vê, né, Léo, né, na região que a gente mora, que é difícil ter referências ali para criança, né? Geralmente a gente é cercado aqui, a gente está numa região ali que é cercada de favelas, né? Uhum. A gente vê que às vezes a criança tem uma referência ali de um traficante que não tem nada na casa dele, o traficante vai lá e dá uma cesta básica, uma alimentação. Então, tipo assim, tá suprindo ali uma necessidade ali da família, a criança ali já começa a olhar aquele traficante ali com outros olhos, né? Acaba sendo uma referência para ele, né? Tem poucas referências, assim, Não sei se eu tô errado, o que você acha? Não, eu acho que faz sentido, sim, né? Porque às vezes ali no dia a dia, a criança ali, a fome ela é imediata, né? Sim. E aí o traficante ali, a pessoa que tá comandando a região, ele consegue resolver isso de forma imediata. Né? E não é, a fome ela tem um fator, a alimentação tem um fator emocional também. Não é só você aliviar a dor do estômago, ela tem um fator de prazer também. Né? Porque tem alguns alimentos, ali, né? Exatamente, tem alguns alimentos que você come, porque senão a gente comeria só o básico. Uhum. A gente não iria comer outras coisas se não tivesse um fator de prazer também envolvido ali. E aí, às vezes, o menino consegue acessar um determinado iogurte que ele nunca acessou na vida. Sim. Algum biscoito recheado, alguma outra coisa ali, né? Então isso vai fazendo a pessoa percebendo que o dinheiro também tem poder, né? E quem tem o poder ali naquele momento? O cara que deu alimento para ele, para a família dele. Né? Então... E tem uma frase que eu escutei também, não lembro aqui o autor, mas a frase fala assim: é o coração da criança de quem chega primeiro. Olha para você ver. Né? E a gente começou... Desde quando eu escutei essa frase, a gente começou a trabalhar muito lá no Grito, assim, essa urgência, assim, nós temos que chegar primeiro. Nós temos que chegar primeiro. E aí a gente saiu, né, vou contar um pouquinho depois também, mas a gente saiu de atendimento, assim, mais pontual para o recorrente, aquela coisa mais perene, justamente por isso, assim, e a necessidade de estar mais próximo, estar mais vezes, porque é aquela coisa, né, se você não está aqui, você está lá, né, então... A gente começou a trabalhar muito isso assim para trazer elas para perto, para a gente acompanhar e principalmente, né, trabalhar essa questão do protagonismo, né, da oportunidade, do protagonismo para essas pessoas. É muito importante o papel da associação, dos projetos na comunidade, não é? E como é que surgiu o Grito? Então... Muita gente, aqui foi até diferente, porque assim, todo lugar que eu vou, a primeira pergunta que todo mundo me faz é: Léo, por que eu grito? De onde saiu esse nome, né? O que é isso, assim? E é muito legal porque assim, eu coloquei o grito, aí depois, quando eu comecei a fazer essa reflexão de essência, porquê e tudo,
Aí eu comecei a entender lá atrás essa questão da voz, o grito ligado à voz e tudo. Mas, de alguma maneira, esse nome já me chamou a atenção quando eu fui colocar. O Grito nasceu em 2016, né? O primeiro projeto social da comunidade lá e a primeira oportunidade que todo mundo teve, assim, as crianças, os jovens, nunca tinha acessado a cultura, nunca tinha acessado nada, assim, de bem-estar, de lazer, de esporte, nada. O Grito é a primeira coisa, assim. E aí, nesse inconformismo, né, que eu tive tudo, eu comecei a fazer um trabalho, o pastor da igreja que eu congregava, que eu comecei a congregar nessa época, eu comecei a fazer um trabalho de uma rua de lazer. Porque eu falei assim, poxa, nessa época que eu falei assim, poxa, não posso deixar as crianças assim, tem que fazer alguma coisa. Aí eu tomei a decisão de dedicar minha vida para isso. Eu falei assim, eu quero dedicar minha vida para isso, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os nossos sonhos. É um legado, então. Que eu acho que é até essa diferença, né, do empreendedor social para o empreendedor, né? O empreendedor social, ele quer empreender junto com todo mundo, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho dessa rua de lazer, e aí eu não tinha grana também para fazer nada. Eu falei, poxa, mas eu sempre brinquei também, né? Apesar de tudo, eu fui uma criança que sempre brinquei. Então, o que eu brincava? Pular corda, dança da cadeira, corrida de saco, né? Cabo de guerra. Aí o que eu fiz? Montei uma rua de lazer com essas brincadeiras de rua antiga. Consegui uma corda, na padaria você consegue saco de trigo, de farinha. Peguei isso, umas cadeiras, a gente montou a rua de lazer e aí a gente começou a rodar. Começamos a fazer lá na nossa comunidade, aí foi juntando as crianças. Aí depois a gente foi convidado para outras favelas, depois a gente foi para o Piauí, depois a gente foi para o Complexo do Alemão. Aí depois recebi um convite de São Paulo, convite para ir até para a Argentina. Aí eu falei, essa questão da rua de lazer, de coisas acessíveis. Sim, porque eu falei assim, poxa, eu não talvez eu não... Tem uma frase que eu falo, né? Eu falei assim, talvez eu não consiga acabar com a dor do mundo, né? Porque é muito difícil, não tem como, é muito difícil. Mas eu vou fazer de tudo para diminuí-la. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para diminuir a dor das pessoas. Aí eu falei assim, eu preciso dar pelo menos um dia de alegria para as crianças, pelo menos um dia, para a gente esquecer dos problemas. A criança gritar. E aí a gente ficou com esse trabalho, assim, uns 3 anos, e aí veio o segundo inconformismo. Eu falei assim, porque eu ia na favela, eu via criança, aí eu voltava depois de um ano, depois de um tempo, eu já via ela maior, adolescente, e aí eu já via ela já distanciando. Aí eu falei assim, eu não posso, eu preciso acompanhar mais de perto. E aí eu me lembro que eu participei de um projeto social, não sei se vocês lembram, que chamava Toriba. Que eu ia lá para comer e tomar o todinho, né? Eu ia lá para comer o pão e o todinho, assim, era a minha refeição. E aí eu lembrei disso, eu falei, poxa, eu lembro que eu ia num projeto, um negócio assim, que tinha um futebol e eles davam um lanche, e eu gostava de ir lá. É o que mais acontece, né, sim, Léo? Só te cortando um pouco, às vezes a pessoa vai para um projeto, não é nem pela atividade, mas é pelo lanche ali, que é a primeira refeição ali do dia da criança, né? Eu não conhecia ninguém, era longe, era aqui no Pedra Azul, eu saía de lá para vir aqui para poder pegar o lanche. E aí eu lembrei disso, eu falei assim, mas tem aquele negócio lá, o que era aquilo? Aí dei um Google, negócio de ONG e tal. Eu falei, pô, esse negócio de ONG atende, é o que eu quero. Aí eu dei uma pesquisada, aí eu vi que tinha que ter um nome, o projeto, né? Aí eu lembro que nessa época eu li um artigo ainda muito interessante, e o título dele era Grit. Aí eu, Grit, pô, nome diferente, e eu queria um nome diferente. Aí eu li e o artigo falava assim, nós não podemos nos calar e optar pela cegueira da conveniência. Nós precisamos gritar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e no outro dia, assim, coincidência, eu li Martin Luther King, que fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, o grito dos maus, o silêncio dos bons. Aí eu lembrei, né, não sei se vocês lembram, mas eu lembrei de empresa, de obra e tudo, que quando as coisas estavam ruins, a gente falava, pô, vamos dar o grito, né? Então, e aí isso ficou muito na minha cabeça, assim, poxa, as coisas estão ruins, a gente precisa dar o grito, a gente dá o grito, então tá ruim. Não tem asfalto, não tem escola, não tem cultura, não tem esporte, não tem mobilidade, não tem nada. Pô, vou dar o grito. Aí eu falei, é isso, vai chamar O Grito.
E aí eu convidei os meus amigos, né, que faziam parte comigo desse trabalho da Rua de Lazer, fiz uma reunião com eles, vem cá. E aí já fui assim, você vai ser o do marketing, você vai ser, né, Nem convidou, chegou e já foi cheguei dando na cargo. reunião, você vai ser isso, porque eu li no Google lá que tem que ter isso. Tem que ter isso. E aí a gente fez isso, em 2016, 6 de janeiro de 2016, o Grito nasceu, num espaço, uma lojinha de 12 metros quadrados que a gente tinha. Eu conseguia R$20 só de alguns poucos amigos, então no máximo dava R$160 por mês. E com isso eu convidei os amigos, então a gente tinha aula de inglês adulto e infantil, aula de alfabetização, aula de música, aula de informática, tudo isso nessa salinha de 12 metros quadrados. Na raça. E aí todo dia a gente desmontava e montava, desmontava e montava para ir ter nas oficinas. E aí foi quando o projeto nasceu, começou a crescer, desenvolver, e eu fui dividindo meu tempo, né, entre trabalho e à noite cuidar do projeto fim de semana. Tem que gostar, né, Léo? Tem. Se não gostar, meu filho, não. Se não for uma vocação ali. Deixa eu te falar, você falou sobre a questão de Gerando Falcões. Como é que foi a sua história? Como é que você conheceu? Como é que você começou a participar? Gerando Falcões é uma associação também, é um projeto? Como é que é? Fala um pouquinho. Gerando Falcões é uma ONG de ONGs, é uma rede. Então, é uma rede de ONGs, né? Chama Rede Gerando Falcões, é uma rede de ONGs que hoje está presente em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. E aí, 2016, 17, 18, o projeto foi crescendo, né? Foi crescendo, e em 2018 eu entendi que não dava mais para a gente ficar ali, o projeto precisava crescer, a gente precisava de mais espaço. E aí eu decidi fazer um café para os empreendedores da comunidade, porque na época eu não tinha esse entendimento, né? Mas eu falei, pô, a ONG não pode trabalhar nada para ter recurso, não pode. Então, a minha ideia, eu falei, poxa, eu vou desenvolver os empreendedores da comunidade, vou fazer esses caras ganhar bastante dinheiro, a empresa deles crescerem e eles virarem patrocinador do projeto. Você sempre foi visionário também, né? Aí o que eu fiz? Eu pegava uns bicos fim de semana de garçom, nesses eventos. Aí eu vi que o pessoal chamava de coffee break, né? Coffee break, eu falei, pô, esse nome é chique. Nem sei o que é isso, né? A gente tem essa mania de pegar os negócios em inglês, né? Aí eu falei assim, vou fazer um coffee break para os empreendedores da comunidade. Aí eu fiz um coffee break, a gente pediu R$20 uma ajuda de custo, eu trouxe uma palestrante para dar uma palestra sobre gestão financeira para eles. Peguei os meus amigos, você lembra? Lembro. Peguei meus amigos, você participou? Peguei as meninas assim, tal, para trabalhar de garçom, as meninas na porta de recepção, lencinho, tudo credencial e tudo. E eu sempre gostei muito de trabalhar com referência, né? Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, às vezes é só trocar o pneu, às vezes a situação exige um off-road, né? Então, outra, né? Pneu mais liso, de chuva. Isso. Então, a gente tem que ter essa habilidade. Adaptar. E aí eu gosto muito de referência. Aí eu dei um Google, procurei alguém que já tinha feito isso também. Não achei. Aí minha esposa achou um vídeo do Edu, né, que é o fundador da Gerando Falcões, no YouTube, que era o primeiro jantar, um jantar de gala da Gerando Falcões. Aí eu olhei e falei, poxa, que bacana, cara, é isso. Se espelhou nele. Já liguei pros meninos e falei assim, reunião hoje à noite e tal, peguei uma televisão emprestada, um notebook emprestado, cheguei lá, abri o computador, coloquei o vídeo pra todo mundo e os meninos olhando assim. Aí eu vi que uns estavam ensaiando um sorriso e tal. Aí eu falei assim, por que eles estão rindo e tal? Aí os meninos olhou assim, aí um virou pra mim e falou assim, Léo, olha aí, mano. Olha as taças, mano, olha os pratos. Aí nós vamos fazer uma parada dessa, isso é só daqui uns 15 anos. Aí eu falei assim, não tem problema, mas nós temos que querer fazer assim. Porque o que nos move é a vontade e o acreditar. Então pode não ser a taça, mas vai ser o melhor copo Lagoinha que a gente conseguir. Vai ser o melhor. E aí a gente fez o evento e tal. Aí a gente fez o evento e passou um pouquinho. O Edu estava conversando com o Lema, né? O Lema, Jorge Paulo Lema. Sim. E aí o Lema falou com ele assim, Edu, você precisa encontrar outros Edus pelo Brasil. Você precisa replicar tudo que a gente está fazendo junto, porque a Ambev trouxe a metodologia Ambev para Gerando Falcões. E aí a gente precisa replicar isso pelo Brasil. Aí a Gerando Falcões
estava com 2 projetos, um como filial e um como aceleração, né, que era uma ONG para ser acelerada, rodou esses 2 pilotos e decidiu criar e expandir esse da aceleração, acelerar as organizações. E aí eles lançaram um edital, esse Coffee Break foi em julho, em agosto eles lançaram um edital para escolher 5 líderes no Brasil que pudessem acabar com a pobreza e começar a rede Gerando Falcões. Aí eu falei, né? Vou me inscrever, ué. A minha sala chama Acredite, né? Não é à toa, é só loucura. E aí eu peguei, me inscrevi, participei do processo seletivo, foram 6 meses de processo seletivo, fiquei entre os 27, depois entre os 11, aí os 11 eles levaram para São Paulo, eu fiquei 8 dias em São Paulo fazendo teste o dia inteiro, de 8 às 18, ia pro hotel à noite estudar para o outro dia, e aí em novembro, saiu o resultado, eu fui um dos 5 líderes escolhidos no Brasil, representando Minas. E aí, no segundo jantar que teve, desse que eu mostrei o vídeo para os meninos... Você já tava pegando a taça lá. Eu tava no jantar sendo apresentado como um dos 5 líderes. Caramba. Aí eu peguei o celular, filmei e mandei para eles. Falei assim, olha onde eu tô. Não precisou de 15 anos, não. Olha a taça do vídeo aqui. A importância da gente acreditar nos nossos sonhos e ir atrás. Caramba. Né? E aí começou essa história da Gerando Falcões. E aí, isso foi em 2018, dezembro de 2018. Aí desses 5 líderes, eles aceleraram um a cada 2 meses. Então a gente entrou em setembro como ONG acelerada pela Gerando Falcões. E aí quando foi setembro de 2019 a gente entrou, eu pedi demissão do meu trabalho em dezembro de 2018 para dedicar ao projeto. Então eu trabalhava de dia no projeto e à noite eu rodava de Uber. Trabalhava na Uber de moto ainda. E fiquei assim até 2019. Quando 2019 veio o setup, o investimento semente, a gente fez uma reforma, ampliou o grito. E aí a gente começou a ampliar e duplicar, triplicar o nosso impacto assim. E aí a gente ficou setembro, outubro, novembro, dezembro. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Fechou tudo, acabou tudo. Tudo que a gente sonhou, acreditou, de repente... Tava crescendo. Tinha acabado. Aí a gente pegou e mudou, falei, não vamos parar. A gente começou a gravar vídeo, colocar no YouTube para as crianças assistir e fazer em casa sozinho. E aí a gente começou a fazer isso, de repente chegou uma doação para a gente do Banco Inter, Localiza, Banco Inter, nem sei se pode falar. Pode falar. Se ajuda, a gente tem que divulgar também. Localiza, Banco Inter, Banco BMG, Instituto MRV, doou 2.800.000 para a gente entregar a cesta aqui em Minas. Eu estava acostumado com R$160 por mês. E o nosso orçamento anual do Grito era 3 mil. Eu lembro que o Cadinho, né, o Ricardo, nosso financeiro, falou comigo assim, Léo, se a gente conseguir 3 mil por ano, nós vamos arrebentar. Aí eu falei, demorou. Você chega com um cheque para ele lá. Não, aí de repente o Edu me liga de São Paulo e falou, Léo, tem uma doação aí para Minas, 2.800.000, a gente precisa transformar isso em cesta digital, que era o cartão, e entregar. E aí a gente pegou e começou a fazer isso assim em 2020, nessa época da pandemia e tudo. E aí a gente entregou para muita gente, conseguimos alcançar 46 mil pessoas com esse trabalho, 14 municípios de BH e região metropolitana. Então a gente focou muito nisso, né, nessa questão de segurança alimentar. Aí passou a pandemia, acabou, veio 2021, eu recebi o primeiro convite, a Gerando Falcões começou a crescer bastante, passou de 20, 30, 40, 100 líderes, 200 líderes. A Gerando Falcões falou, não dá pra gente fazer tudo aqui de São Paulo, não. Precisamos criar outros pontos pelo Brasil. Aí eles me convidaram, aí a Gerando Falcões nessa época também criou uma universidade, chama Falcons University. É uma faculdade para lideranças sociais, que aprende, tem módulo de natureza jurídica, captação de recurso, comunicação e marketing. E aí a Gerando Falcões me convidou para assumir o primeiro polo da Universidade da Falcons fora de São Paulo, aqui em Minas, cuidando de Bahia, Goiás, Brasília, toda essa região nossa aqui. Cara, em 2021. É muito louco, assim, muito rápido. Informação, foi muito acelerado, né, o processo ali, mas quando a gente estava conversando mais cedo aqui, você falou uma frase, a questão de as informações têm, né? Não é só acessar. Não é só acessar a informação, tem que gerar em ações.
Repete essa frase pra gente, explica um pouquinho melhor ela aí pra gente, contextualiza pra gente. Então, eu falo muito isso, né? Não adianta a gente só acessar a informação ou ler, né? Igual eu li esse artigo, chamava Grit, e tinha uma frase legal lá, né? Não podemos nos calar e optar pela conveniência, né? Precisamos gritar. Então, muitas das vezes a gente tem acesso à informação, muitas das vezes a gente sabe o que fazer, mas nem sempre a gente faz. Então, a gente precisa transformar as nossas as informações que chegam para a gente precisa transformar todas essas informações que a gente acessa no dia a dia, através, né, da TV aberta ou fechada, do jornal, do podcast, do network, Sim. dos amigos, a gente precisa pegar tudo isso, processar e transformar isso em ação, né, no dia a dia. Como que na prática a gente combate a pobreza? Como que na prática a gente vai transformar a favela num lugar mais digno para todo mundo? Como que na prática eu vou ser uma pessoa melhor? Não adianta só, né, falar, só querer dar bom dia. É importante você passar no corredor e dar bom dia para as pessoas. Não basta só querer, né? Tem que fazer, tem que levar isso pro lugar da ação. Porque eu tem uma outra coisa que eu costumo falar também, assim, que Deus, ele abençoa projetos. Deus abençoa projetos. Ele não abençoa ideias, ele abençoa projetos. Porque a ideia tem um monte. Eu tenho um monte aqui guardado, eu tenho certeza que vocês têm também, e o cemitério também está cheio de ideias. Mas Deus, ele abençoa os projetos. Por quê? Porque também tem a nossa parte na história, né? Que é o quê? Amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou vestir tal roupa, aí você vai lá, olha se a roupa tá suja ou não tá, se precisa lavar, você se prepara. Você traça um plano, né? Traça um plano, vou fazer isso, vou procurar tal pessoa, né? Vou fazer isso, aquilo. Aí Deus começa a abrir as portas naquele caminho ali, começa a abrir mesmo, né, esse caminho para você ir trilhando e executando aquele plano muito atrelado à vontade de Deus também, né? Então, tudo isso que eu estou contando, tudo isso que a gente fez, a gente sonhou, a gente foi atrás da informação e transformamos em ação. Então, hoje, né, outro dia eu estava conversando com a Jéssica, a coordenadora do Favela 3D lá no Grito, ela falou assim, Léo, eu tenho certeza que você já está em 2030. Tenho certeza que você já sabe tudo que você vai fazer nos próximos anos. Eu falei, sei, eu estou me preparando, estou me organizando, porque eu tenho uma parceria, né, com Deus. Então, eu tenho um plano aqui para executar. Então, eu estou pegando todo esse plano, tudo que eu estou fazendo, e estou transformando isso em projetos, né? Como que a gente executa, como que a gente faz, porque senão fica só na cabeça, só nas ideias. Aí chega lá, né, nos 80, você olha para trás e fala, nossa, eu queria tanto ter feito isso, Sim. queria tanto fazer aquilo, mas na verdade você olha e você acaba não fazendo nada. Ô, Léo, você falou sobre a pandemia aí, você tem mais ou menos algum dados de quantas famílias vocês conseguiram abençoar durante a pandemia? Você falou que recebeu um recurso aí, né, para destinar em cestas básicas digitais. Você tem mais ou menos em quantas casas vocês conseguiram entrar na pandemia? Nós entregamos 10 mil cestas digitais. Foram 10 mil cestas digitais que a gente entregou. É uma média de 46 mil pessoas que foram impactadas com essa ação. Só da cesta, né, digital, que era um valor de R$300 e durante 3 meses, todo mês caía R$100. E aí foi uma parceria que a gente fez com a Alelo. Então, era um cartãozinho mesmo, e isso foi legal por quê? Porque fortaleceu o comércio local. Porque se a gente entregasse a cesta física... Vinha de longe. E às vezes você ganhava de outra pessoa também a cesta, né? O arroz, aí você ia ficando com 5, 6 pacotes de arroz e precisando de um iogurte. Ou então você ia tendo 5, 10 pacotes de macarrão e precisando de 1 quilo de carne. Então, a cesta digital, ela te dava a possibilidade... E a dignidade também de entrar no supermercado ou no mercado e comprar aquilo que você realmente precisa. Tem ninguém me dando a cesta básica, eu tô indo lá e tô pegando, tô comprando o que eu preciso. E também o comércio sofreu muito com a pandemia, então era uma maneira também de fortalecer o comércio e tudo. Então, assim, no geral, eu tô lembrando aqui também, a gente recebeu uma carreta da Nestlé com 14 toneladas, eu tive que pegar um galpão emprestado para poder montar os kits e entregar. Não estou lembrando o nome da empresa aqui agora, mas ela mandou para a gente também uma carreta
com pente de ovo, sabe? Eu lembro que a gente entregou até na região toda aqui também, saía com... A Localiza mandou pra gente um doblô, abria a porta do doblô e saía na rua, assim, Olha, tipo caminhão, assim, carro do ovo, assim. Só que era doando pras pessoas, assim. Então a gente fez isso com... eu lembro que a gente entregou até Kinder Ovo, assim, também, na pandemia. E aí, no geral, assim, o Grito hoje, depois de 8 anos, né? O Grito fez 8 anos, nós atendemos 317 mil pessoas já. Cara, você tem noção do impacto que uma ação, que você falou muito sobre a questão de ação, que a gente tem que ter ação, que uma ação que você teve quando você viu um videozinho lá do, como é que ele chama? Do cara do lá, Edu. Do Edu, lá e às vezes até você mostrou ali pra sua turma ali, eles acharam distante, né? Porque Sim. a primeira coisa que vem na mente da gente quando a gente viu, a gente tem um sonho, e a gente, que nem você falou, quando a gente pesquisa ali, a gente quer o mais top ali, a gente quer chegar ali no top dos tópicos, né? Aí você vê ali uma referência, você busca uma referência, você vê, você quer mostrar ali, e às vezes quem tá ali na sua volta ali acha distante, né? Mas você não, você colocou no coração ali, né? Sim. Não, vamos, e uma ação que você teve ali, porque se você fosse olhar seus amigos ali, as circunstâncias, não é né? nem pela maldade, né? Sim, não é nem pra desanimar. eu acho que é realmente que a gente vê mesmo assim, a gente sente distante. Não, você foi lá, pesquisou, entrou no processo seletivo, pô, é 5 no Brasil inteiro que eles vão ali escolher, mas tipo assim, a sua persistência ali, o tanto que ela impactou, principalmente na pandemia, 46 mil famílias, você já parou, você já pensou assim nesse impacto? Você foi um instrumento de Deus mesmo na vida de várias pessoas, né? Porque se você não tivesse essa ação, a Localix não tinha doado aqui, o MRV não tinha doado aqui essas questões. Talvez não ia chegar nessas famílias que precisaria ter chegado. Você já parou, você já pensou sobre isso, assim, o impacto que você teve, assim? Às vezes eu paro, assim, com os meninos, né, os cofundadores lá do Grito, às vezes a gente olha assim, fica lembrando da lojinha, sabe? A gente fica lembrando da rua de lazer, a gente fala assim, poxa, como que a coisa cresceu tão rápido assim, né? A gente nem imaginava, assim. Às vezes não dá nem tempo de parar e pra pensar, né? Porque, tipo, você tem 8 anos, parece que tem um projeto de mais de 20 anos, exatamente. né? E é tudo muito rápido, assim. As coisas acontecem muito e bem rápido, assim, e a gente fica pensando assim, né? Poxa, a gente... Porque, assim, nós não podemos ser movidos pela circunstância, né? Porque se você olhar a circunstância, principalmente pra gente, de jovem periférico, de favela, a gente não pode olhar as circunstâncias porque provavelmente ela vai te parar. A gente sempre foi movido pelos nossos sonhos, por aquilo que a gente acredita. E a primeira pessoa que tem que acreditar é você, né? A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. E aí, a gente, hoje, assim, eu posso dizer com muita certeza, a gente está vivendo sonhos que a gente nem sonhou. Porque, assim, a gente queria ter o projeto, queria ajudar a comunidade, a gente queria fazer. Mas hoje, assim, a gente está vivendo sonho do sonho, sabe? Muita coisa, assim, realmente foi acontecendo. E hoje a gente já perdeu, assim, noção. Hoje é impossível a gente contabilizar o quanto que esse grito ecoou por Minas e pelo Brasil. E é até legal, assim, né? Porque a gente tem como visão lá no grito fazer com que o grito ecoe por todas as arquibancadas do Brasil, né? E aí, hoje, assim, eu acho que hoje é impossível a gente mensurar onde o grito já chegou, qual o impacto, e tá tudo certo, é isso que a gente queria lá atrás, sabe? Eu acho que quando eu te dou bom dia, você dá bom dia para outra pessoa, essa pessoa já dá um abraço no outro, é uma corrente do bem, né? Sim. E eu acho que o grito talvez possa ser esse lugar hoje de inspirar as pessoas a fazer o bem, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tá bem feliz, assim, e quer mais, assim, né? Você lembra da frase que eu falei, né? Não dá para acabar com todo mundo, mas dá para diminuir. Sim. Né? Então, e dá para mudar, talvez não o mundo todo, mas o mundo de quem tá à nossa volta. Tem uma música do Marcos Almeida que eu gosto demais. Ela fala assim, mude a sorte de quem te encontrar, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel como ser humano. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Social que a gente tem, de mudar a sorte de quem nos encontrar, né? A gente tem a oportunidade de mudar o dia de alguém, né? De
de dar um abraço, Sim, de sim. acolher. Então, e isso não precisa de dinheiro, não precisa de lugar, né? Precisa do querer, assim. De ação, né? Da ação, tá disposto, né? Nesses 8 anos aí, vários acontecimentos aconteceram na sua vida e pelo jeito e muito rápido, né? Uhum. Teve algum acontecimento que aconteceu assim, você recebeu aquela ligação ali, exemplo, a carreta do Danone lá chegou lá perto do grito lá e você parou, você olhou assim, poxa, velho, deu certo, tá dando certo, o que a gente pensou lá atrás, tipo aquela sensação assim de legado, que tá deixando legado, de dever cumprido. Teve alguma ação que te marcou assim? Você falou, velho, nossa, velho, caramba, estamos no rumo certo. Nossa, eu acho que várias. Acho que assim, a gente tem N histórias assim. Eu acho que todo dia assim, a gente vive um milagre. Assim. Todo dia a gente vive o agir de Deus. Assim. Todo dia a gente vê assim, a mão de Deus em tudo. Tanto, eu até falo isso assim, né? Eu costumo até falar isso com os meninos assim. Eu não sou o Léo do grito, o fundador, o gerente. Não, eu sou uma pessoa que cuida do projeto aqui de Deus. Instrumento assim, de Deus. Porque eu sempre busco muito a direção de Deus para todas as decisões que eu vou tomar e tudo que eu vou fazer. Eu falo, Deus, é isso mesmo, tá certo? Ó, se estiver vacilando aqui, me puxa, me conserta aqui. E aí, todo dia, assim, foram acontecendo N coisas. Assim, eu tô contando aqui 0,001% de tudo que a gente vive tão intensamente no dia a dia. Mas o que eu acho que mais assim, marcou a gente foi o nosso jantar de captação. Eu acho que foi, se eu puder contar uma história assim, que eu posso falar assim, poxa, chegamos, a gente conseguiu mobilizar o PIB mineiro, assim. Hoje o PIB mineiro apoia o projeto, a BH, a região metropolitana, hoje está olhando para a gente. Hoje a gente não é mais... né? Eu falava muito isso. Pô, a gente está 5 quilômetros, 4 quilômetros da Lagoa da Pampulha, o cartão postal de BH, a água chegou em 2016, não tem asfalto, não tem uma escola. Nós precisamos sair da invisibilidade. Básico. Nós precisamos parar de estampar as capas de jornais com tragédia, com violência, com sangue. A gente tem que contar as coisas boas, porque, né, eu costumo falar isso, 95% da favela são pessoas que trabalham, que levanta cedo, que chega tarde, que corre atrás. Por que só os 5% está estampando os jornais? Porque só os 5% está tendo visibilidade. Então, nosso jantar estava o dono da Localiza, estava o dono o Ricardo Guimarães, dono do Banco BMG, presidente do Galo. Nosso jantar foi o Wilson Sideral que fez o show da noite. Isso? Então o nosso... Não tinha o copo Lagoinha não, né? Não, era só as tacinhas do vídeo lá. E aí eu acho que o jantar foi esse lugar assim, sabe? Porque a gente conseguiu fazer o jantar na 4ª tentativa. A primeira deu errado, a segunda também. Na 3ª tentativa estava tudo pronto. Plantinha na mesa, as taças, talher, tudo montado. Aí o nosso jantar, eu não lembro se era numa terça-feira, aí na segunda-feira à noite teve uma chuva de granizo e destruiu o lugar todo, quebrou tudo. Nós perdemos tudo. Aí todo mundo virou para mim e falou, Léo, acabou. Não tem mais o que fazer, temos que ligar para todo mundo, 400 convites vendidos. E aí eu peguei e falei assim, não acabou, nós vamos fazer de novo. Mas como, Léo, perdemos tudo, não tem problema, vamos dar um jeito, daqui 15 dias a gente faz de novo. Aí eles, não tem como, eu falei, tem. Aí eu comecei a ligar e tudo e tal. E aí, 15 dias depois, a gente fez o jantar, né? Eu busquei força onde tinha, assim. Eu lembro que eu liguei pro Terrinha, ajuda com o cenário. Um abraço pro Terrinha aqui, você falou dele, ele tá correndo da gente. Mas nós vamos laçar ele. A gente trazer ele aqui. Ele já tá cheio de convites de outros podcasts. Eu já dei um intimado pra ele, ó. Se você ir num podcast primeiro que não é da sua quebrada, nós vamos mandar sequestrar você. E aí, nisso aconteceu, a gente fez o evento 15 dias depois e aí a gente tinha uma meta de arrecadar 1 milhão nesse jantar para garantir todo o ano de operação do Grito. E aí, nesse jantar, 15 dias depois, a gente conseguiu fazer 1,5 milhão.
Que isso. E aí, assim, com 400 convites que a gente vendeu para o jantar, e ainda tinha 60 pessoas na fila de espera, e assim, o evento foi um sucesso, assim, foi muito bom. E aquilo ali eu acho que para mim foi essa resposta para essa pergunta que você me fez, porque ali não era um evento. Ali a gente estava garantindo 1 ano de sobrevivência, né, de saúde financeira para a instituição. Ali a gente estava garantindo as oficinas, ali a gente estava garantindo o lanche das crianças, ali a gente estava garantindo, né, o salário dos colaboradores, ali a gente estava garantindo um impacto de 1 ano e principalmente ali eu costumo falar, né, que confiança, né, confiança a gente não ganha, a gente perde. E aí eu tava ali com aquelas pessoas e olhando todo mundo assim, eu falei assim, gente, olha onde a gente chegou. Eu nunca imaginei que eu ia sentar com um empresário para tomar um café, ele nunca ia me receber. Então hoje essas pessoas estão vindo aqui no nosso jantar prestigiar a gente, participar do evento e investir no nosso trabalho, investir naquilo sonho que a gente acredita, no sonho. Então nós chegamos, nós conseguimos. Mas esse também é um lugar perigoso, né? Porque a gente tem que colher com a mão e continuar plantando com a outra. E a gente nunca pode sentar no banquinho do sucesso, né? Então, é um lugar de muito cuidado. Assim, olha, nós chegamos, conseguimos e precisamos manter. Pezinho no chão, responsabilidade é maior, pezinho no chão, continuar fazendo, porque a gente precisa garantir também os outros anos. Então a gente sempre trabalha com muita seriedade, a gente trabalha sempre com muita transparência, prestação de conta, relatório, foto, tudo que a gente faz, tudo que o Grito hoje faz, executa, tá no site, a gente manda, né, tem newsletter, tem informativo, relatório mensal, anual, então a gente trabalha dessa maneira. Mas eu acho que o jantar foi esse lugar, assim. Que interessante, que loucura. Nem eu sabia dessa grandeza, não. Não, interessa que eu tô pensando aqui, o jantar que vocês assistiram, né? O coffee break lá. Alguns anos depois, vocês estavam realizando um jantar, estavam nesse jantar, né? E pelo menos umas 2, 3 vezes maior do que foi. Porque depois eu fiquei sabendo que nesse primeiro jantar, eu acho que a arrecadação foi de 70 mil, alguma coisa assim. O do vídeo que vocês assistiram. E o nosso foi 1,5 milhão, assim. E a própria Gerando Falcões falou comigo assim, o seu jantar foi o 2º maior jantar da rede depois da Gerando Falcões. Então, eu acho que esse lugar, assim, representa muito para nós, porque não é onde eu cheguei, né? É onde nós chegamos. Os educadores, o time, porque é uma conquista coletiva, né? E eu falo muito também que o Grito é um pedacinho de todo mundo. O Grito é um pedacinho de todo mundo contribuiu um pouquinho, e hoje onde a gente está é porque em algum momento você passou, em algum momento, né, a terrinha que a gente falou passou, em algum momento outras pessoas também contribuíram, e eu acho que essa é a força da coletividade, da colaboração, né? Nós podemos muito, a gente ainda não entendeu isso, mas nós podemos muito quando a gente está trabalhando junto, em colaboração, né? Quando coloca a ação em prática, né? Ô, Léo, a questão da favela 3D, eu tô curioso para saber aqui como é que funciona essa questão da favela 3D. Você é líder aqui em Minas Gerais, né? Sim. Conta pra gente como é que foi essa conexão e como é que é a favela 3D. E o que é isso, né? 3D? Exatamente. Dignidade... Digital e desenvolvida. Favela 3D, digna, digital e desenvolvida. Eu não falei, mas o Grito trabalha com 4 pilares principais, que é cultura e esporte, criança de 6 a 14 anos. A gente tem a qualificação profissional, que é acima dos 16 anos. E a gente tem um socioemocional, que é um eixo transversal, que hoje a gente trabalha não só a formação técnica, mas também a formação humana. E aí a gente tem o 4º eixo, que são os negócios sociais que a gente tem, que são, né, o Grito Outlet e a nossa confecção, que é a Grift. E aí, durante esses 8 anos, a gente veio sempre trabalhando a questão do acesso à cultura, ao esporte e tal, mas existia sempre esse olhar para a comunidade também, né? Porque é importante definir o papel do projeto social também, porque às vezes as pessoas veem as coisas acontecendo, aí às vezes a pessoa chega assim, vai asfaltar a rua? Vai trazer o ônibus, né?
Não, gente, isso não é o nosso papel. Não é o papel do grito. Né? Não é o papel do grito. E aí, nós na Gerando Falcões, né, na rede Gerando Falcões, nós temos como missão acabar com a pobreza, mandar a pobreza da favela para o museu antes de Marte ser colonizado. Existe essa corrida espacial, né? Jeff Bezos, Elon Musk, de colonizar Marte. E isso dói muito, porque como que você quer colonizar Marte, os milionários em morar em Marte, e a gente ainda ter as crianças brincando no esgoto, né, dentro da favela? E aí a gente tem essa missão de acabar com a pobreza mesmo, né? Mas o Du traz muito isso, que o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. E aí, com essa missão, a gente começou a estudar a pobreza mesmo, assim. E entender que a pobreza ela é multidimensional, né? Existe a pobreza financeira, mental, espiritual, física ali, né? Onde trabalha muito essa questão da dignidade. Então, o Favela 3D é um programa de superação da pobreza dentro das favelas. Ah, vai mandar a pobreza da favela para o museu, vai quebrar a favela toda, derrubar tudo e tal. Não. Não é isso. Nós vamos trazer dignidade para as pessoas. Quem toma banho de balde, poder tomar um banho de chuveiro. E aí, em cima disso, foi criado, né, uma mandala. Essa mandala, ela contempla ali 8 soluções para o território, onde cada pétala dessa mandala representa uma coisa. Primeira infância, então pegar o quê? Pegar todas as crianças da favela que está fora da escola, da creche, colocar na escola e na creche. A outra pétala é de emprego e renda. Então, todas as pessoas que estão aptas para o mercado de trabalho da favela, a gente conseguir dar o curso de qualificação, chamar as empresas, fazer um pacto ali de empregabilidade, colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Saúde da mulher, primeira infância. Então, todas essas 8 pétalas, a gente gira ela dentro dessa mandala, né? Gira ela dentro do território, e aí, com isso, a gente vai trazendo soluções para a favela, para transformar aquele local num lugar digno, digital e desenvolvido. Então, o Favela 3D nasceu em São Paulo, né, São José do Rio Preto, Favela Marte, que foi o primeiro piloto, depois Favela dos Sonhos, que chamava Boca do Sapo. Então tem isso também, de fazer uma assembleia com os moradores, pensar um nome para a comunidade. E aí, hoje são 8 favelas 3D pelo Brasil, e nós somos a primeira Favela 3D aqui de Minas Gerais. Dentro do Favela 3D, a gente trabalha um índice de superação da pobreza, que é esse da dignidade. Então, o 1 é extrema pobreza, o 2 pobreza, o 3 início da prosperidade, o 4 dignidade, o 5 dignidade plena, ali onde a pessoa realmente, aquela família saiu da pobreza. Então, como que a gente faz isso? A gente tem as tecnologias, né, que é o diagnóstico, o diagnóstico, que é a primeira coisa que a gente roda na comunidade, para poder entender em qual nível que aquela comunidade está, se é no 1, no 2, no 3. Então, por exemplo, a nossa está no 2, pobreza. Então, a partir disso, a gente trabalha com... são 4 frentes de trabalho. Então, a gente tem a frente de trabalho que é emprego e renda, que é uma coordenação que fica olhando só para isso, né? Para curso, alfabetização, vaga de emprego. E lá, hoje, na nossa favela, a gente fez acordo com 10 empresas da região aqui para empregar as pessoas da favela. Então, toda semana tem uma vaga de emprego lá. A gente faz mutirão. Então, tudo isso para poder empregar e direcionar. Então, esse é o de emprego, né, e renda. Aí tem o outro, que é moradia e urbanismo. A gente trabalha, por exemplo, essa questão da melhoria habitacional, né? De ali, faz um grafite na parede daquela pessoa, pinta a casa, faz uma melhora, pensa nessa questão da salubridade também, né? Então, cozinha, banheiro, trabalha alguma melhoria habitacional ali para essa pessoa, que é o segundo. O terceiro é o desenvolvimento social, onde a gente tem uma psicóloga e um assistente social, que faz um acompanhamento, rodas de conversa, faz um trabalho com as mulheres, cria programas que a gente tem dentro da comunidade para desenvolver essas pessoas, trabalhar esse contexto social também. E a gente tem o outro, né, que é a outra coordenação que a gente tem, que é o Decolagem, que é onde a gente tem um mentor para cada 50 famílias.
Então, é uma pessoa que cuida de 50 famílias durante 2 anos. O programa todo ele tem duração de 2 anos. Então, o mentor, ele acompanha essas famílias construindo sonhos e metas. Então, ele acompanha aquela família para ela sair do 1, e tem isso também, né? O 2 que eu falei é o diagnóstico da comunidade. Mas cada família também, ela pode estar no 1, extrema pobreza. É o caso, a situação daquela família. Então, o que o mentor faz? Ele vai lá, identifica aquela família. Você está no 1, preciso te levar para o 5. Quais são os seus sonhos? Eu tenho o sonho de fazer faculdade, eu tenho o sonho de conseguir um emprego, eu tenho o sonho de arrumar meu cabelo. Pode ser assim. Os seus sonhos. E qual que é o da família? Esse. Aí a gente constrói um plano de vida com ela. E a gente coloca as metas, daqui 3 meses... sonha tirar a carteira, tá? Então daqui 3 meses você tem que tirar a carteira. O que você precisa para tirar a carteira? Isso. Mas eu não tenho identidade, não tenho... Então, nós vamos lá no desenvolvimento social, a coordenação do desenvolvimento social, vamos falar assim, vem cá, tem que acionar o CRAS, a gente tem que conseguir o documento para tirar a identidade, porque ele precisa tirar a carteira. É um pai mesmo. E aí tira a carteira, vai fazendo, precisamos colocar, não tem ninguém empregado na família, precisamos colocar todo mundo no mercado de trabalho. Mas eu não tenho ensino fundamental, então nós vamos colocar você no EJA. Então, coloca no EJA, vai acompanhando a família, e aí a gente vai acompanhando através de indicadores, se ela já foi para o 2, para o 3, e aí a gente chegar a ter todas as famílias no 5. E a gente já inaugurou a primeira favela 3D, com favela pleno emprego, todas as pessoas desenvolvidas nesse sentido, que foi essa que eu falei, Favela dos Sonhos, lá em São Paulo, né? E aí, hoje, lá no Grito, a gente tem o Favela 3D acompanhando 250 famílias, que é a meta, né, que a gente tem de famílias lá do território. Então, são 250 famílias que vão ser acompanhadas e vão sair da pobreza e ir para a dignidade. Então, o programa ele é muito legal. Essa questão do mentor é muito importante, porque o que a gente vê, o que mais falta aqui na comunidade, e várias comunidades deve ser a mesma coisa, é a questão da informação. Sim. A pessoa não sabe como é que tira um documento ali, ela não tem acesso ali, talvez a vagas de mercado de trabalho, né, de emprego, né? Então essa questão do mentor, saber o que aquela família está precisando ali e saber onde que ela vai buscar. Sim. Não é um documento? Vamos levar lá no, como é que chama? No espaço social, né? Desenvolvimento social. Desenvolvimento social. Tem o CRAS, tem todos os equipamentos, né, que tem hoje, que são para trabalhar, que é aquilo que eu falei, o Grito não vai asfaltar. Então, o Favela 3 é legal também, porque a gente faz um acordo. O Zema, ele foi lá no Grito, ele passou uma manhã comigo lá. Eu levei ele em tudo, apresentei tudo para ele e o prefeito também. Gente, para quem não conhece, que esse podcast que ele roda no mundo inteiro, viu? O Zema é nada mais, nada menos que o governador de Minas Gerais. Exatamente. Né? A autoridade máxima do Estado. Ele estava lá no evento, então? Não, ele foi lá. Por quê? O programa Favela 3D é muito legal, justamente por isso que eu falei, porque o Grito não vai asfaltar, Gerando Falcões não vai asfaltar. Quem vai asfaltar? Tem que gerar conexões com o poder público. Isso. Né? A escola lá que, né, a gente vai levar não é municipal, é estadual. Tá? Então, Então, é trissetorial. Então vocês têm um poder de fala porque vocês já têm um dado aqui. Não precisa de escola aqui porque tem X. E a primeira coisa que a gente faz para rodar o Favela 3D é falar assim, governo, vem cá, prefeitura, vem cá, vamos sentar na mesa aqui nós 3 e vamos fazer um pacto aqui, vamos assinar um termo de colaboração onde eu vou fazer minha parte, você vai fazer a sua e você vai fazer a sua. E eu vou te cobrar. E aí nós assinamos esse termo com o governo e assinamos esse termo com a prefeitura. Fizemos um evento lá na favela, o governador assinou, eu assinei, o prefeito assinou um termo de colaboração para juntos a gente mudar a realidade daquele lugar, acabar com a pobreza ali, mandar ela para o museu. Então, hoje, a gente está fazendo esse trabalho trissetorial, né? Então, por exemplo, a escola, a gente está conversando com o governo, a prefeitura, a questão da mobilidade. Então, tudo a gente vai fazendo e trabalhando junto, porque é impossível a gente fazer sozinho. É o que eu falei, né? A questão da colaboração, né? A força que a gente tem quando a gente está junto, essa questão da conexão também. Que interessante, Massa, hein, Léo? Demais, hein? Gostei demais. Ô, Léo, qual qualidade você acha que é a sua maior qualidade? Você acha que é a persistência? Você acha que é o sonho? Eu acho que é acreditar.
Acreditar? Você acha que a sua maior qualidade é essa? Acreditar. E às vezes eu falo coisas assim que a primeira reação é a risada, assim, tipo assim, isso é louco, mano. Não tem como. Isso é loucura. Não. Pra mim é muito real. Eu vejo, assim. Se eu falar assim, agora eu vou lá nos Estados Unidos semana que vem. Você é louco, Léo, como que você vai? Não tem passagem, eu vou conseguir. E pra mim, assim, é como se eu estivesse falando assim, vou pegar a xícara aqui e vou beber água. Eu não consigo fazer... Você não vê limites. Eu não consigo fazer a distinção, assim, do que é fácil e o que é difícil. Pra mim, basta querer. Se você querer acreditar, você vai atrás. E se você for atrás, as pessoas estão dispostas a ajudar quem quer. As pessoas estão dispostas. Motiva, né? E eu fui muito ajudadas por muita gente, assim, que olhou pra mim. Eu conheço gente que virou pra mim e falou assim, aqui, eu só te ajudei porque o brilho no olho, assim, quando você fala, a gente acredita também porque olha pra você e não consegue falar que você não vai conseguir fazer. Porque você fala assim como se fosse... E eu fico assim, poxa, como que vai fazer? Nada a ver, que viagem, né? Mas eu falo assim, com muita convicção, porque eu realmente acredito. Então, eu acho que a minha maior qualidade, eu acho que é de qualquer pessoa, né? Tem que acreditar. Porque quando você acredita, você se move para aquilo, né? E as pessoas e o mundo ao seu redor, e eu acho que as coisas vão acontecendo para que isso acontecer, né? Eu acho que o Du falou isso também no último evento que a gente estava junto, ele falou isso, né? Primeiro a gente dá o passo, né? E Deus dá o chão. Olha só. Deus vai dando o chão, né? Então é isso, assim, eu acredito muito, assim, e quero fazer muito mais coisa, assim, ainda, e tô aí. Você vai ter que voltar, nossa, chegando aqui no nosso tempo aqui já, mas você vai ter que voltar outras vezes aqui, porque contar mais história? Ficou história demais pra trás aí, né? Com certeza, velho. Ficou, bacana, eu estudei, sou formado em design. Ó, pra você ver. E aí tem a conexão ainda da escola com o projeto, como que uma coisa ajudou a outra, mas é uma história longa também, eu conto da próxima. Vou marcar aqui uma outra oportunidade pra você vir contar mais, que é pra você ver, já estamos chegando ao fim aqui, parece que a gente começou a conversa agora, exatamente, né? velho. A conversa é contagiante. Ô, Léo, dá suas considerações finais aqui, olha na câmera aqui, fala pro pessoal aí, e no final também deixa as redes sociais do Grito, faz aí a sua propaganda aí também aí. Ah, muito bom. Eu queria convidar, né, todo mundo a conhecer o projeto. Eu acho que a nossa região aqui, a região nacional, Pedra Azul, São Mateus, né, eu acho que tem muita riqueza, né, a gente sabe que a Anitta veio da favela, o Neymar veio da favela, o Gabriel Jesus veio da favela, então grandes talentos que a gente tem hoje veio da favela, então a gente sabe a riqueza que tem a favela, a potência que é a favela, então nós precisamos olhar para dentro, né, olhar para a favela como esse lugar de oportunidade, esse lugar de eu posso, esse lugar de é possível, acreditar, né, como eu contei aqui, eu sou um jovem que tinha depressão, achava que ia morrer, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, e hoje, né, hoje eu sou gerente nacional, sou o primeiro líder social a assumir um cargo executivo dentro da Gerando Falcões. Hoje almoço com o governador, estou com os artistas, conheço os grandes empresários. E é porque eu sou melhor que alguém? Não, né? Porque eu fui atrás e todos nós podemos, né? Todos nós podemos chegar nesse lugar. Não por status, né, mas que é possível. Sim. É possível a gente viver de maneira digna, é possível a gente alcançar os nossos sonhos e é possível sim realizar. A gente tem que querer, acreditar, ter resiliência, correr atrás, não é fácil, né? Eu estou contando tudo isso aqui, assim, muito resultado, né? Mas sofri muito, teve dia que eu tive vontade de desistir, teve dia que eu achei que não ia dar, tive que reencontrar as minhas forças, e o que para deixar assim, eu acho que todo mundo tem que sempre lembrar do dia 1, primeiro dia, porque é lá que mora a essência. Então, por que você casou? Por que você começou a pedalar? Por que você começou na academia? Por que você começou o projeto social? Por que você começou o podcast? Porque sempre o dia 1. O dia 1 mora a essência, e quando a gente lembra do que nos fez começar,
é onde a gente encontra forças para não desistir. Então, o grito é muito esse lugar, a gente sempre lembra do dia 1 e eu acho que é um bom exercício para a gente fazer. Queria convidar muito vocês a conhecer mais da história. Nosso Instagram é @Instituto Grito, temos o nosso site também, que é www.institutogrito.org, tem também LinkedIn, tem no YouTube o nosso canal. O meu Instagram é @leoogrito, então me segue lá também para conhecer um pouquinho. Estou aí por aí rodando o Brasil também, mostrando um pouquinho das histórias. E é isso, assim, agradecer muito o convite, né, que vocês fizeram de estar aqui. Eu acho que aqui também é uma ferramenta da gente propagar o bem, né, da gente contar histórias para as pessoas, porque isso inspira outras pessoas também, que às vezes acham que, né, não é possível. É possível e a gente vai conseguir ir espalhando isso, contando histórias, né? Por isso que no início eu brinquei com vocês, eu sou contador de história, porque a gente precisa contar essas histórias, né? A gente precisa contar histórias porque isso motiva as pessoas a fazer também, né? E é assim que a gente vai conseguir ter um mundo melhor, né? Para todos nós, para as crianças. Então, eu acho que é muito nesse lugar assim. Cara, mais uma vez, obrigado mesmo por você ter compartilhado essa história. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vai ser um presente tanto, né, para quem assistir esse podcast. E inspiração e motivação, né? E eu peço para vocês também que compartilhem no mínimo para umas 100 pessoas. Essa história tem que chegar por mais gente, né, Léo? Com certeza. Que top, parabéns muito mesmo. Bacana. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Sai daqui com as energias renovadas, viu, Léo? Nossa, Deus do céu. Motivado demais, eu gostei demais. Obrigado aí por ter compartilhado sua história, sua trajetória, porque muitas vezes a gente não imagina como é que a pessoa chegou àquele lugar que ela chegou. Sim. Né? Não entende o que ela já passou, quais situações, né? E é muito importante você compartilhar de sentimentos que são comuns aos seres humanos, que são comuns a nós, né? A nossa existência, na verdade, mas que as pessoas falam tão pouco. Né? Às vezes a pessoa tem a sensação que só ela sente aquilo, só ela sente aquela angústia, aquela dificuldade de se entender no mundo, quando na verdade diversas pessoas sentem isso, mas ninguém conversa sobre. Né? E que é possível sentir isso e superar isso também. Né? E para onde que vai o que você não fala? Né? Exatamente. Eu falei no início, pode virar depressão, mas também pode virar um projeto, né? Exatamente. Se você falar, vira um projeto, motiva outras pessoas, né? Mais de 46, mais de 300 e quantas famílias? 317 mil pessoas. Então, gente, ação, viu? Não fique calado, grite. Histórias contadas. Ô, Léo, e se tem histórias, Léo? Conte pra nós.